Aqui no... Tic-tac, começou. Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimento também quem venha a nos assistir em outro horário do dia. Começa agora a 9ª edição do programa Universidades 247. Todo sábado, das 19 às 20 horas, debatemos aqui os principais temas relacionados à educação superior e às condições de trabalho nas universidades. Universidades 247 é apresentado por mim, Walter Pomar, e por Maria Carlotto. Ela, socióloga, eu, historiador, ambos somos professores vinculados ao Bacharelado de Relações Internacionais e também ao Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC. Nos programas anteriores, nós contamos também com a participação das professoras Celi Tafarel, de Graziela Cerone Perosi, de Sérgio Amadeu, de Nilma Gomes, de Flávio Tales, de Kimi Tomizaki e de Nitamar Oliveira. Em cada um desses programas, nós exercemos o direito de legítima defesa contra a campanha permanente que o governo cavernícola promove contra a educação brasileira. Nos programas anteriores, falamos de reforma administrativa, falamos de ensino remoto, do fundamentalismo no mundo digital, da questão racial, da crise dos Estados Unidos, do movimento sindical, da CAPES e do Qualis. No programa de hoje, vamos tratar de mais um tema que está na ordem do dia. Não se trata das eleições municipais de 2020, cujo segundo turno ocorre amanhã, mas sim do ativismo antirracista e de seus efeitos na sociedade e na universidade. Vamos falar de ativismo antirracista porque, como nós sabemos, o racismo estrutural está à solta. Alguns dados que ilustram isso, dados reunidos por um amigo nosso, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia e ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Esses dados que eu passo a ler ilustram, como já disse, essa situação. 70% das moradias precárias do Brasil são ocupados por pessoas negras, enquanto os negros, pretos e pardos são um pouco mais de 56% da população. Para cada mulher branca vítima de homicídio, quase o dobro, 1,8 de mulheres negras são assassinadas. De 2008 a 2018, as mortes de negras subiram 12,4%, enquanto as vítimas não negras caíram 11,7%. Uma criança negra, até 1 ano de idade, tem 22,5% mais chance de morrer do que uma criança branca. Quase 14 crianças negras morrem ao nascer, enquanto as crianças brancas têm uma taxa de mortalidade, no caso, o número anterior também é a taxa de mortalidade, de 11,41 por 1.000 nascidos vivos. Negros representam apenas 1/3 dos formandos de engenharia civil, de engenharia da computação, administração e direito, os principais selecionadores para a gerência de empresas em 2018 e 2019. Também, no ano de 2018, os negros e negras superaram metade das matrículas nas universidades públicas, mas continuam subrepresentados nos cursos chamados de elite. Homens brancos, oriundos de universidades públicas, ganhavam em 2018, em média, R$ 7.900, muito mais do que os R$ 4.700 recebidos pelos homens negros e muito mais do que os R$ 3.000 recebidos, em média, pelas mulheres negras, mesmo sendo todos provenientes das mesmas universidades. Nos cargos de direção das empresas brasileiras, em 2020, somente 1,9% eram ocupados por mulheres negras e os homens negros são apenas 2,4% nesses mesmos postos. O rendimento médio do homem não negro, no segundo trimestre de 2020, era de R$ 3.484, enquanto as mulheres não negras recebiam, em média, R$ 2.660. Valores baixíssimos, mas, quando olhamos o que acontece com negros e negras,
a situação é ainda pior. Os homens negros recebiam R$ 1.950 em média, enquanto as mulheres negras ganhavam em média apenas R$ 1.573. A taxa de analfabetismo em 2018 era de 3,9% entre os brancos, 3,1% entre os homens brancos e 11% entre as mulheres brancas, não sei se esse dado aqui é correto, enquanto entre os negros o analfabetismo atingia 9,1% de todos, sendo 6,8% entre os homens negros e 20,9% entre as mulheres negras. Eu repito, se esses dados são precisos, eu não tenho motivo para duvidar deles, são assustadores, né? Nos Estados Unidos, que um certo cavernícola considera como a meca da humanidade, os negros são 13% da população e 25% dos mortos pela violência policial. Aqui no Brasil, a população negra é mais de 55%, mas os mortos, negros e negras, da violência policial são mais de 75% das vítimas. Mais negros, quase o dobro em percentagem, deixaram de contribuir para a Previdência durante a pandemia do que os brancos, por razões óbvias. E cresceram os homicídios perpetrados por agentes do Estado, especialmente policiais militares, fazendo parte daquilo que chamamos de genocídio da população negra, jovem e periférica. É nesse contexto estrutural que, na véspera do dia 20 de novembro, dia da consciência negra, Beto Freitas foi assassinado por seguranças do Carrefour, em Porto Alegre. Não foi um caso isolado. A rede Carrefour possui um histórico de brutalidade contra a população negra. Tanto os executores do crime como a empresa precisam ser responsabilizados. João Alberto Silveira Freitas, era esse o nome completo dele, negro de 40 anos, foi a vítima mais recente. Mas antes, muitos casos. Por exemplo, um homem negro foi agredido em Osasco, acusado de tentar roubar o próprio carro. Em Recife, um vendedor morreu e seu corpo foi coberto com caixas e guarda-chuvas, escondido para que a loja pudesse continuar funcionando normalmente, porque estava lá um corpo estendido no chão. Houve protestos, mas precisa haver muito mais, inclusive contra os responsáveis pela investigação, que tiveram a disfarçatez de dissimular o racismo estrutural presente no crime. Os dados e fatos que citei antes fazem parte do contexto mais amplo do tema que trataremos hoje. Mas para falar do tema em precisão e para também apresentar a nossa convidada, a professora Flávia Rios, eu passo a palavra para a professora Maria Carlotto. Maria? Você está com o microfone desligado. Eu conferi antes, então, de novo. Obrigada, Walter. Agora sim, obrigada. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo no horário de sempre do nosso programa. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para os que vão nos assistir em outro horário. Eu queria começar agradecendo muito a professora Flávia Matheus Rios por ter aceito participar do nosso programa, que, pelos dados que o Walter leu, tematiza uma questão que precisa estar mesmo na ordem do dia. Para quem não conhece a professora Flávia Rios, ela é formada em Ciências Sociais pela USP, possui mestrado e doutorado pela mesma instituição, este último doutorado com um estágio na Universidade de Princeton. Atualmente, a Flávia é professora da Universidade Federal Fluminense, a UF, onde coordena o NEGRA, Núcleo de Estudos Guerreiro Ramos, e também a Flávia atualmente atua como pesquisadora do AFRO, o núcleo mais novo de pesquisa do SEBRAP, aqui em São Paulo. Ao longo da sua trajetória, Flávia Rios se destacou como uma das pesquisadoras mais importantes do país sobre o ativismo negro e antirracista no Brasil e suas relações com outros países, né, particularmente a influência norte-americana. E é justamente esse, como o Walter comentou, o tema do nosso programa, né? O impacto do ativismo negro e antirracista na sociedade brasileira, incluindo a política institucional, com as recentes eleições, cujos resultados já foram comentados, inclusive eu já conversei com a Flávia sobre isso num outro espaço,
mas também a forte reação ao assassinato de Beto Freitas em Porto Alegre. Mas a gente gostaria de tematizar também os efeitos do ativismo negro e antirracista nas universidades, onde, como já dissemos, o Walter já mencionou, os negros, né, pretos e pardos, representam atualmente mais de 50% das matrículas nas universidades públicas. Em geral, a gente tende a tematizar muito o efeito que a entrada dos negros na universidade tem sobre a sociedade e sobre a própria universidade. Mas o problema de colocar a questão nesses termos é que muitas vezes a gente oculta o papel que esse ativismo cumpriu, inclusive para abrir as portas da universidade para essa população. Então, um pouco a ideia do nosso programa é a gente discutir a importância que esse ativismo tem, né, para abrir canais e tematizar questões na sociedade brasileira. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para a Flávia, agradecendo de novo, para que ela nos conte um pouco mais sobre a gênese e o impacto do ativismo negro e antirracista no Brasil e as conquistas e de desafios que esse movimento tem no país. Obrigada, Flávia. Obrigada, Maria. Muito boa noite a todos. Obrigada, Walter, pelo convite, pela possibilidade de discutir esse tema aqui sobre ativismos, políticas de ações afirmativas nas universidades brasileiras. Então, eu vou começar com essa pergunta da Maria sobre Gênese. É sempre bom começar pelo começo, né? Ainda que eu goste também de ler livros de trás para frente. Mas a ideia de pensar a gênese desse ativismo na universidade é muito importante, né? Primeiro dizer que existe um ativismo negro no Brasil muito antigo, né? Data do século XIX, do pós-abolição, etc. E que esse ativismo, se a gente quisesse fazer um recorte em termos da educação, do assunto educação, a gente pode localizar na história brasileira um investimento muito forte desses ativistas em pensarem a educação como um eixo central das suas reivindicações e da sua agenda civil. Então, quem olha, por exemplo, lá para a imprensa negra, lá do início do século XX, vai encontrar, por exemplo, salas de alfabetização. Tem várias teses, dissertações e trabalhos que mostram imagens, fotografias, programas de curso, salas de aula, visitas de crianças e adolescentes à cidade de São Paulo, por exemplo. Então, essa organização, que foi fundada em 1931 na cidade de São Paulo, teve um impacto muito importante em termos de pautar e politizar a questão educacional, entendendo como mostrou Florestan Fernandes nos seus vários trabalhos, especialmente num que eu gosto bastante, chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classes, publicado em 1964, no ano do golpe militar. Ele vai mostrar, por exemplo, o quanto que a pauta educacional era bastante relevante na formação desse ativismo, justamente porque eles entendiam que o melhor investimento na educação, e quando nós estamos falando de educação aqui, é a educação básica mesmo, a alfabetização, né, nós estamos falando dos anos 30, por exemplo, a ideia que é apresentada pela leitura do Florestan é justamente dessa pauta e desse investimento, né, o próprio ativismo investia na falta de um Estado para investir na educação pública, na expansão da educação pública para todas as camadas, e as camadas populares em especial. Então, ao longo desse século XX inteiro, nós podemos encontrar em várias partes do Brasil um investimento de pessoas negras organizadas em associações, em coletividades, ou mesmo em investimentos individualizados, como, por exemplo, se a gente voltasse lá para o Maranhão, da virada do século XIX para o XX, nós íamos encontrar uma mulher, que é a Maria Firmina dos Reis, que professora primária, que resolveu investir na educação aberta, né, não era paga, porque ela não tinha, as pessoas que ela atendia não eram pessoas que podiam pagar, e escolas mistas, em que pudessem ter pessoas de sexos diferentes na escola. Então, a educação é muito central. O ensino superior passa a ser um tema mais central no ativismo negro, quando você também tem uma mudança
em termos educacionais no Brasil, ou seja, quando o Brasil conseguiu avançar mais, no geral, no que diz respeito à educação. Então, é por volta do período da ditadura militar que a gente tem, de fato, a possibilidade de identificar mais diretamente uma relação entre o ativismo no interior mesmo das universidades, já com aquelas pessoas... Walter? Será que é um... Walter, acho que você podia fechar seu microfone que deu uma interferência. Obrigada. Então, que a gente consegue localizar, então, esses ativistas, no interior também das instituições universitárias, por exemplo, na UF, aqui, né, em Niterói, com a formação de grupos que passaram a tematizar não só o acesso, mas também os conteúdos, né, os currículos, os temas, as coisas que eles queriam investigar mais. Por exemplo, um tema super interessante, né, que eles queriam compreender sobre os quilombos, que não eram temas discutidos na universidade. Então, tem todo um investimento, como que são os quilombos, será que eles existem até hoje, quando eles surgiram, e etc. Então, na USP também, a gente tem, desde os anos 70, pessoas discutindo de diferentes áreas, fazendo a Semana do Negro, para discutir a questão das desigualdades, para discutir a questão da discriminação, ainda no contexto da ditadura militar. Então, o que a gente encontra, especialmente no final, ali entre 75 em diante, é uma forte vinculação entre os ativismos negros, e vários ativismos, né, não é só os negros, e a educação superior, né, tanto no que diz respeito ao acesso e aos conteúdos, né, aos currículos, aos temas, às questões que a universidade poderia debater. Ora, essa discussão ela foi se ampliando na década seguinte, mas no sentido de pensar o acesso, que seria a democratização das instituições públicas, né? Então, esse debate, ele emerge na interação entre as organizações civis dos movimentos negros, por exemplo, uma tradição da teologia da libertação, com a educação popular, pessoas que já estavam em organizações mais institucionalizadas, nas regiões mais pobres, e aí você tem um movimento que talvez seja o mais expressivo, que nasce na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, que é uma das regiões mais pobres e violentas da cidade, do estado do Rio de Janeiro, e ali surge, então, o movimento que hoje nós conhecemos como a Educafro, né? Mas que antes era um cursinho pré-vestibular para negros e carentes. Então, a gente pode traçar uma gênese a partir de vários pontos. Salvador também tinha a formação da Steve Biko, que foi também uma organização preocupada diretamente com o ingresso das pessoas negras na universidade, e outras partes do país. Mas um movimento que realmente se tornou mais nacional foi esse, os cursinhos para negros e carentes, que depois veio se desdobrar formando a Educafro e os cursinhos, o PVNC, no Rio de Janeiro, e a Educafro em São Paulo, mas também expandida no Rio e em várias outras partes do país. Então, essa base muito articulada às comunidades, em territórios bastante pobres, com esses cursinhos, basicamente à noite, no final de semana, e um convencimento da comunidade, das pessoas pobres, da juventude, de que o espaço para eles era a universidade. Simultaneamente a isso, esses movimentos faziam os protestos nas frentes das instituições universitárias, protestos radicais, de se amarrarem, por exemplo, nas concorrentes, na frente das instituições universitárias, passaram a pautar a questão das cotas, né? Vamos ter cotas nas universidades, vamos ingressar mais pessoas nas universidades. Então, toda a década de 90 foi muito marcada por lutas sistemáticas nas portas das universidades, né? E alguns episódios de algumas instituições, de pequenos núcleos no interior da universidade, mas o movimento mesmo vem de fora para dentro. E aí, depois, com a Conferência de Durban,
depois da Conferência de Durban, é que a gente tem uma explosão um pouco maior, mais expressiva, mais nacional, até mais institucionalizada, em que a questão das ações afirmativas vão ganhando mais força, vão ganhando mais densidade. Gente, eu estou meio confusa aqui, é para eu parar, é isso? Não, tá. Então, desculpe, é que eu estou vendo o chat e aí eu fiquei com medo da questão. A gente só está, na verdade, é porque como o programa é praticamente ao vivo, tem essas questões do áudio, se o áudio está indo bem e tal, mas o áudio está indo super bem. Então tá bom. Então, desculpe, é que eu fiquei confusa, porque tá falando tem que cortar, e aí eu fiquei, achando que meu áudio estava muito ruim. Mas, então, toda essa discussão, Maria, sobre as ações afirmativas, elas vão ganhando mais força, especialmente a partir de 2001, com a Conferência de Durban, em que já havia toda uma base propícia que os movimentos sociais, especialmente esses comunitários, esses que estavam nas periferias, muito ancorados também nessa vertente que ainda tinha sobrado da teologia da libertação nos grandes metrópoles, né, como São Paulo e Rio de Janeiro, e eles é que vão tematizando, levando aos ministérios da educação propostas de maior inclusão. No governo Fernando Henrique, o Paulo Renato foi muito, digamos assim, refratário à possibilidade de uma política inclusiva para o ensino superior. Aliás, o próprio governo Fernando Henrique foi um governo absolutamente desastroso para o ensino superior, né, de modo geral. Foi um momento em que, de fato, as universidades públicas estavam à míngua, né, em condições precaríssimas, e eles não tinham nenhuma intenção sequer de manter o que tinha, ainda mais de ampliar e criar a possibilidade de ingresso de grupos excluídos do sistema de ensino superior. Então, esse foi um grande problema, né? Você tinha uma estrutura muito fechada e não havia possibilidade, então, de criar mecanismos de inclusão. Então, no final do governo Fernando Henrique, curiosamente, é um outro setor do governo, muito mais progressista, que estava ligado ao Itamaraty, os embaixadores daquele governo, que tiveram mais sensibilidade, e o fato, inclusive, do Brasil ter uma relação, tinha, né, no passado, uma relação com a ONU muito, muito importante, era um país muito reconhecido. Então, essa conferência que a ONU promove em 2001 faz com que o Brasil também se apresente como um protagonista, no sentido de promover políticas. Então, o Estado se apresenta, né, como um Estado disposto a criar, a pensar, né, pensar políticas públicas. Então, na virada desse 2001 para 2002 que, de fato, uma agenda em favor das ações afirmativas, essa agenda vai se configurando e o ativismo vai pressionando, e não é de uma hora para outra, né, não é porque virou do governo do PSDB para o governo do PT que, de fato, a cena mudou. Não, essas políticas elas foram ingressando lentamente no sistema universitário, de baixo para cima, né? Por mais que o governo, em um dado momento, tentasse induzir as políticas de inclusão no ensino superior, a universidade ela se valeu durante muito tempo, por quase uma década, da autonomia universitária para frear. Muitas das universidades tentaram frear a possibilidade de ações afirmativas, né? Então, isso também foi uma realidade muito complicada, mas elas foram vencidas, de algum modo, pelo sucesso que as políticas passaram a ter ao longo da primeira década do século XXI. Então, a gente tem uma pressão forte nas burocracias, das pessoas que entravam nas instituições, que criavam desenhos de políticas públicas, que mostravam resultados dessas políticas. Essas instituições foram muito monitoradas, né? Reitorias, pró-reitorias, analistas externos, movimentos sociais, gestores, estatísticos, enfim, essas políticas foram muito monitoradas nos seus desenhos para saber se ia dar certo, se não ia dar certo, né? Então, o histórico delas é de uma luta muito constante de pessoas que faziam protestos sistematicamente para o ingresso das pessoas negras e de escolas públicas. E, às vezes, as pessoas no Brasil se confundem, acham, tem várias confusões em torno disso, desse tema, né?
Primeira coisa que, às vezes, as pessoas se confundem é sobre as ações afirmativas terem vindo dos Estados Unidos como se fosse uma importação de um desenho de política. Um erro. Primeiro que o modelo que a gente tem aqui nem se parece com o que os Estados Unidos tiveram por lá. A segunda coisa é que as ações afirmativas não surgiram nos Estados Unidos, elas surgiram na Índia, né, e num país muito mais parecido com a gente em termos de estratificação social, muito mais rígido em termos de estratificação social. E um outro ponto importante é que o Estado brasileiro só conseguiu, de fato, ter uma lei para as ações afirmativas, né, que é chamada Lei de Cotas, de 2012, sancionada pela Dilma Rousseff, depois que praticamente a gente já tinha uma quantidade expressiva de instituições que tinham adotado as ações afirmativas. E isso, aliás, é importante dizer, se concentrou majoritariamente nas universidades federais, né? As universidades estaduais, especialmente as de São Paulo, foram as que ficaram para trás, né? Tanto é que, se a gente olha no histórico das políticas, somente nessa última metade da segunda década do século XXI, é que, de fato, as 3 universidades paulistas desenvolveram uma política um pouco mais afinada com as políticas nacionais e com a Lei Federal de 2012. Até aí, eu acho importante também destacar, já para a gente conversar daqui a pouco, sobre o fato de que as ações afirmativas, elas são políticas, a sua base está na classe social, e a gente tem a escola pública como sendo o critério para o ingresso na universidade, né, nas universidades. Então, primeiro, as pessoas precisam ser de escolas públicas, né, e depois uma parcela desse universo autodeclaradas pretas ou pardas, ou indígenas, que têm acesso ao ensino superior. Então, antes dela ser uma cota racial e étnica, ela é uma cota de classe social. Ela garante o ingresso das pessoas de origens pobres, que tiveram dificuldades de se formar, às vezes, né, e precisaram, são egressos de escolas públicas. Isso que é o principal característica nossa. Agora, a gente tem visto também que a expansão da linguagem das ações afirmativas, os próprios desenhos das políticas das ações afirmativas, tem se expandido recentemente para outros grupos, que parece bastante interessante. É o caso, por exemplo, das populações quilombolas, que tem instituições, por exemplo, eu estava observando o caso em particular da Unicamp, que tem desenvolvido uma política especial para o ingresso de pessoas indígenas, com vestibulares específicos, que é uma modalidade ainda mais focalizada, levando em consideração a territorialidade, a distância e as condições objetivas, principalmente rurais, né, das pessoas indígenas e quilombolas. Então, isso é uma coisa importante. E o outro é um estudo que a Unicamp tem desenvolvido, mostrado que as pessoas trans também, em alguma parcela expressiva, mas ainda pequena, das universidades brasileiras, passaram a adotar algum tipo de modalidade de ingresso diferenciado, na lógica das ações afirmativas, para pessoas trans, dado o seu histórico socioeconômico, né? Então, as ações afirmativas no Brasil se complexificaram muito, são muito maiores e mais diversas do que a gente imagina, e elas têm uma marca que é muito significativa. Elas sempre dependeram do ativismo político, dos movimentos negros, antirracistas e de cursinhos populares. E isso é a marca da política como um todo, e até o modo como ela foi se institucionalizando no Brasil. Então, a gente encerra esse primeiro bloco para conversar um pouco mais. Maria? Obrigada, Flávia. Bom, eu já tenho várias questões para te colocar, mas você fez uma gênese muito interessante do quanto as cotas elas foram conquistadas por esse ativismo, muitas vezes com forte resistência das universidades, né, das federais menos, mas também no princípio, mas das estaduais de elite de São Paulo muito forte, a gente acompanhou um pouco isso, né? Enfim, até que se conquistou a lei de cotas, que estabelece parâmetros mais claros e universais para o sistema federal, né? Então, o efeito do ativismo sobre a universidade, eu acho que você reconstruiu muito bem. Eu queria te ouvir sobre o contrário, né? Ou seja,
a partir do momento que você tem o ingresso mais intenso, né? Não vou chamar massivo ainda, mas é um ingresso importante, né? De negros e negras nas universidades, né? Qual é o efeito disso para o fortalecimento do ativismo antirracista, né, no país? Então, pensando um pouco, por exemplo, eu estava olhando o resultado das eleições em São Paulo, para dar um exemplo, você tem, né, essa figura dos jovens universitários muito fortes também no movimento negro. Você acha que tem relação ou isso não é importante? Não, há vários efeitos, né? As ações afirmativas, uma vez implementadas, elas têm vários efeitos. A primeira, que foi mais notável, e foi muito divulgado na primeira década deste século, foi a ideia de que eram as primeiras pessoas que saíam das suas famílias que realmente conseguiram um diploma universitário. Então, o primeiro efeito foi realmente no interior das famílias, da possibilidade daqueles pais que tinham menos escolaridade, que talvez nem imaginassem que eles poderiam se incluir, né, se ingressar na universidade, e aí, vendo seus filhos, muitos deles, não é um ou dois casos, mas de uma grande maioria, falando, eu sou a primeira pessoa, sou a primeira geração que ingressou na universidade. Então, isso é muito importante do ponto de vista social, né? Um outro efeito muito importante é a própria mudança no interior das instituições universitárias, né? No movimento estudantil, nos currículos educacionais, nos temas que foram discutidos, na assistência estudantil, na permanência, na própria linguagem, enfim. Então, várias questões que a própria universidade tem se modificado internamente. A contratação de docentes, enfim, tem toda uma discussão no interior mesmo da universidade, que também nós devemos levar em consideração. Um terceiro aspecto que a gente pode destacar é o modo como o ativismo se renovou desde que esses estudantes ingressaram nessas instituições. Por exemplo, a Olívia Pérez, que é uma cientista política da Universidade Federal do Piauí, ela fez um levantamento muito sistemático sobre coletivos políticos, organizações em formas de coletivo, que era uma novidade dessa última década, né, de 2020. E o que ela identificou foi que surgiram muitos coletivos antirracistas, negros, interseccionais, de gênero, enfim, e que era uma coisa muito diferente do tradicional movimento estudantil, em que esses ativismos interagiam também, mas eles sentiam falta, uma necessidade de uma organização autônoma. Então, aconteceu aqui no Brasil uma coisa muito interessante. Ao invés desses movimentos, desses indivíduos resolverem tomarem posições individuais, dizerem, olha, eu entrei pelo sistema de cotas, mas tudo bem, já passou por um sistema e agora acabou. Ao contrário, esses estudantes tomaram para si, olha, eu sou um cotista, sou um estudante, tenho que ampliar a participação das pessoas negras, que entrem mais, que mudemos a universidade, etc. Então, eles chamaram para si uma responsabilidade que não era uma coisa esperada, ninguém imaginou que a entrada de estudantes negros na universidade ia gerar um ativismo renovado de pessoas se auto-identificando e querendo conhecer mais, etc. Então, houve rejuvenescimento, uma mudança no próprio ativismo, que ficou mais jovem, mais escolarizado, com uma maior participação em várias áreas das universidades, não só concentrado nas humanidades, né, mas também nas engenharias, na medicina e por todas as áreas. E aí a gente também pode localizar um impacto na política institucional. E que aí eu concordo com você, que muitas candidaturas, muitas pessoas que se apresentam hoje na política, certamente, quando são universitárias, elas são pessoas que passaram pelas universidades, tendo ou diretamente sido beneficiária do sistema de ações afirmativas, ou teve contato com todo esse debate, essa politização da questão racial. Então, de fato, você pode localizar, não só em São Paulo, no Rio, Minas Gerais, Salvador, né, no sul do país, no norte do país, um contingente maior de pessoas negras. Isso não é só esse o fator explicativo, não é só a ação afirmativa que tem determinado a maior participação de pessoas negras na participação política, institucional e eleitoral, né? Mas certamente é notável que pessoas dessa geração das cotas estejam se apresentando na política, inclusive nessa interface entre uma política nas universidades, mas também uma política comunitária, que é o lugar de onde essas pessoas vêm. Então, elas vêm das comunidades. Então, muitas dessas pessoas, elas estão fazendo política nos seus bairros,
no morro onde moram, mas também estão fazendo na universidade, porque agora elas têm acesso a uma classe média que elas não tinham antes. Então, esse trânsito, ele é muito interessante, porque não é uma pessoa que sai da universidade para localizar e pedir votos nas periferias, é o contrário, é uma pessoa que sai das periferias e pedir votos nas universidades, no entorno das universidades, entre as classes médias, né? Então, é muito interessante como que esse agente político novo que aparece, direta e indiretamente, envolvido com a política de ações afirmativas no sistema universitário. Walter, você quer fazer alguma pergunta ou eu posso seguir? Eu tenho duas perguntas e tinha alguns comentários, mas eu vou fazer só as perguntas, depois, se der tempo, no final eu faço os comentários. Tá bom. Duas questões, Flávia. A primeira sobre os cursinhos populares. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu moro em Campinas, eu dou aula na Federal do ABC, mas moro em Campinas. Esse tema dos cursinhos populares, para nós em Campinas, é um tema de muita importância. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse tema. E um segundo tema que achei muito interessante é a tua afirmação de que, no fundo, é uma cota de classe. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também, porque esse é um debate nos meios que eu frequento, extremamente interessante. Teria alguns comentários, mas eu faço depois, se der tempo. Tá. Então, assim, sobre os cursinhos, né? Até onde eu sei, os cursinhos, eles emergem no finalzinho ali dos anos 70, tem casos entre sindicatos, por exemplo, no hoje, que é a UERJ, você já tem umas formulações de funcionários, mais professores, alunos da universidade, formando pequenas salas, inicialmente pequenas, e que depois foram se expandindo. Então, isso desde os finais de 70, você tem isso. Isso é particularmente notável, porque nos anos 70, o que nós temos, quer dizer, durante toda a ditadura militar, é a expansão do sistema privado, né? O sistema privado de ensino superior é que cresce, o ensino público não tem investimento também. Então, esses movimentos começam a pensar numa abertura para outros estratos sociais. Isso é uma coisa interessante. E que nos anos 80, ele sai do lugar que seria só a própria universidade e vai ganhando as comunidades, os territórios mais afastados e mais distantes das universidades. Lembremos que a expansão universitária mais desterritorializada se deu muito recentemente em termos, né, por exemplo, você tem uma universidade, uma UERJ na Baixada Fluminense, é uma coisa recente, as pessoas tinham que realmente se deslocar dos seus territórios, 2, 3 horas, até chegarem aos centros da cidade. Então, esses movimentos, eles vão realmente para os territórios, é de lá que eles emergem, os mais expressivos, quantitativos. Tem um professor, um geógrafo, chamado Renato Emerson, do IPUR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez um levantamento muito sistemático, cartografou a participação dos cursinhos populares no Rio de Janeiro, na região metropolitana, na Baixada e na própria cidade do Rio de Janeiro. Então, você tem um mapa na virada dos anos 80, início dos anos 90, especialmente, que é incrível. Se vocês forem ver, a Marielle, de onde ela sai, né? Ela sai de um cursinho popular na Maré. É esse o processo de entrada dela no sistema universitário. Ela teve que passar por um cursinho numa favela, e onde, certamente, se você vê o histórico dela, jamais iria para o ensino superior, especialmente porque ela teve um bebê ainda adolescente, então as chances dela ingressar no ensino superior ainda eram mais baixas, não só porque ela era pobre, periférica, porque ela era mãe e certamente precisava trabalhar e cuidar do seu filho. Então, quando ingressa um cursinho na sua comunidade, você cria uma possibilidade, poxa, eu posso ir ao cursinho, ele não está longe, ele está aqui, do lado da minha casa. Então, esses cursinhos comunitários, eles foram muito importantes, continuam sendo muito importantes, especialmente quando eles estão nos territórios, né? Não que eles não devam estar também nos centros da cidade, porque a gente sabe que tem uma circulação, uma dinâmica do trabalho, que faz com que, às vezes, as pessoas estejam mais... Estar no centro é melhor do que estar no lugar de moradia pela distância, mas estar especialmente nas regiões de
periféricos é muito importante. Então, a gente tem modelos. Quais são os modelos? Os cursinhos funcionavam em igrejas, eles funcionavam em turnos diferentes nas escolas públicas, às vezes parcerias entre a comunidade e a escola, cedendo espaço no período noturno, cedendo espaço no final de semana, quando não tem aluno nenhum na escola, então, aproveitando do espaço para ofertar um ensino. Outra coisa importante, ela cria vínculo entre os alunos que estão nas universidades públicas e as comunidades, porque os alunos têm que ir. Eu mesma, quantas vezes fui dar aula em Guaianazes, você sai da Zona Oeste, por exemplo, pega aquele trem, vai até o outro lado da cidade para dar aula no sábado, no domingo, num horário que realmente as pessoas podiam estudar, né? Então, esse modelo é um modelo muito interessante, muito expressivo, ele foi ganhando muita força no Brasil, agora teve uma renovação, né? A gente tem visto outros arranjos, né? Muito interessantes. Então, eu acho que é um objeto de estudo, de investimento, de investigação, até para cartografar esses cursinhos no Brasil atual, né? Dessa última década. Sobre a questão das cotas, de fato, o sistema de cotas no Brasil, ele a rigor, cotas de classe. Secundariamente, é uma cota étnico-racial, porque primeiro você tem que passar pelo crivo das cotas de classe, para depois você colocar uma adição, olha, eu me autodeclaro pardo, né? Então, assim, não existe essa ideia de que existe uma cota racial anterior, ou seja, basta eu me declarar, olha, eu sou parda ou eu sou preta, eu vou ter uma cota no sistema universitário, eu vou ter possibilidade de disputar por uma vaga de reserva. Não, primeiro você tem que declarar, né, documentalmente, não é uma declaração verbal, tem que declarar, quer dizer, se declara que você cursou o ensino médio numa escola pública, e depois, quando você ingressa na instituição, se você não tem um diploma, você não vai ingressar, né? Então, você precisa da documentação. Então, não existe essa ideia de que antes, ou majoritariamente, ou é a questão racial que determina o sistema de cotas no Brasil. É um sistema majoritário, determinadamente de classe, né? Flávia, muito obrigada. Eu quero te fazer mais uma última pergunta, e aí depois, se der tempo, o Walter faz os comentários, né? Bom, a Lei de Cotas de 2012, ela prevê, como a gente sabe, uma reavaliação em 2022, né? Último ano do governo Bolsonaro, caso Bolsonaro complete aí seu mandato, né? Eu queria que você te ouvir brevemente, como é que você acha que vai acontecer essa avaliação, ou seja, qual vai ser o contexto geral? Você acha que isso vai levar... tem alguma expectativa, por exemplo, das cotas serem revistas para sua redução, né, dado que você tem um governo de extrema-direita que é contra cotas, né? Ou você acha que esse efeito que ela gerou já conquistou um consenso social que é muito difícil mexer? Eu acho que vai ter uma configuração muito diferente do que teve no período do debate para que elas existissem. É fato que em 2012 já tinha mais ou menos um consenso, também já não era, quando a Dilma sancionou essa lei, de fato não era algo assim, olha, vida ou morte, como foi em 2001. Mas também o TSE, o Supremo Tribunal Federal, STF, já tinha dito que as cotas, as políticas de ações afirmativas não eram inconstitucionais. Então, isso gerou um ambiente institucional seguro para a institucionalização das políticas de ações afirmativas, para que o legislativo e o executivo se sentissem seguros também em pensar e elaborar uma legislação federal. Eu acho que hoje nós temos bastante dados, nós temos uma experiência, isso é uma coisa importante, mais do que dados, porque a gente sabe que a gente está vivendo um governo negacionista, não adianta nada você mostrar os dados que fala isso não é verdade, e, enfim, né, demite, enfim. Mas o que se tem é também uma experiência mais enraizada, como eu falei no primeiro. O primeiro efeito das políticas de ações afirmativas foi colocar um estudante de ensino superior nas famílias. É fato, nem todas as famílias tem um estudante de ensino superior. Mas se não tem no seu núcleo familiar, tem um primo, tem um tio, tem alguém no seu entorno, tem o seu vizinho que frequenta a universidade. Isso muda de configuração, não é uma coisa
tão distante da vida real das pessoas. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho que o fato da extrema-direita encampar a luta anticotas faz com que a direita e as pessoas que são contrárias às ações afirmativas não queiram se aproximar do bolsonarismo. Então, isso pode levar a um certo tipo de reavaliação, não sobre propriamente a política em si, mas sobre a quem eu quero estar associada ou associado num jogo político. Então, toda a pauta que o Bolsonaro for contra, eu imagino que os grupos, ainda que no da centro-direita, tendam a repensar, ou se calar, ou, enfim, ficarem numa posição mais neutra. Porque o DEM que entrou contra as cotas no STF, né? O DEM entrou contra, mas vamos ver como o DEM vai se posicionar agora, que vai querer disputar. Exato. O DEM é o partido que mais cresceu, né? Não foi ele o que mais, mas pelo menos ele cresceu muito, muito. Então, é fato que o DEM vai querer se colocar, está tentando se colocar como algo mais racional, né? Então, e o que o Bolsonaro tem apresentado na política como sendo a figura mais irracional. Então, eu acho que se tem criado hoje uma aliança forte entre alguns setores da imprensa que tem emergido por aí. Eu acho que o cenário do George Floyd e agora do Beto Freitas, que eu não sei até quando vai, do ponto de vista do impacto, se ele entra em 2021, com a força que ele tem em 2020, a gente não sabe também como que os debates vão ficando quentes ou frios num debate público, mas eu acho que essa experiência de 2020 também gerou alguns consensos em torno das lutas antirracistas no mundo, e não só no Brasil. Então, eu penso que mexer com isso é fato que vai ter uma luta política e os agentes políticos têm que estar muito preparados e, na verdade, eu diria, eles já estão se preparando, né? Desde o ano passado, já tem alianças que estão, vamos dizer assim, subterrâneas, esperando o momento oportuno para se apresentarem no debate. Então, não querem, vamos dizer assim, queimar na largada. As pessoas querem esperar o momento e não esperar sem nada nas mãos. As pessoas estão se munindo para, quando chegar a coisa com força, terem as condições para se armarem no debate, não só em termos de conteúdo, e isso, quando eu digo conteúdo, são pesquisas, estudos, investigações, trabalhos, mas também em termos de alianças políticas, né, com vários setores em defesa das políticas de ações afirmativas. Então, vai ser um grande debate, um grande confronto. Um grande confronto. Walter, dá tempo de você fazer seus comentários. Na verdade, são observações e se a Flávia quiser sobre elas falar algo. Primeiro, me chamou a atenção algo que a Flávia disse e que confirma algo que a Nilma disse num programa anterior nosso. Ou seja, negros e negras têm que ficar provando que têm direito às coisas. Quando ela falou da burocracia, dos testes, os números, né? Como se não fosse um direito, né? Uma coisa terrível a gente ver isso, né? Segundo comentário, se eu entendi o que a Flávia disse, a gente vive aqui no Brasil uma situação diferente da que se viu em alguns segmentos dos Estados Unidos e da África do Sul. Quer dizer, não é uma classe média negra emergente que se distancia do proletariado, não é um setor que já tem o direito e que não quer que os outros entrem. Quer dizer, ela está identificando um ativismo plebeu que continua lutando pela expansão do direito. Isso é muito legal. Terceira coisa que me chamou a atenção é esse tema que ela falou agora, chamando a atenção para o DEM, né? A gente tem que fazer um mapa da presença das candidaturas de negros e negras nos partidos como um todo, porque como, em geral, a gente tem uma sensibilidade de esquerda, a gente olha nos partidos de esquerda, mas eles são minoritários no conjunto. 75% dos votos no Brasil foram dados para partidos à direita do centro. Aí a pergunta é, e os eleitos? Há negros e negras eleitos por partidos de direita? Obviamente que sim, mas em que percentual? Esse é um tema. E, por fim, isso que é o que mais me chamou a atenção na exposição da Flávia, veja, quando a gente lembra a resistência que houve às cotas na academia, isso é a prova de que existe o racismo boçal, esse racismo Ku Klux Klan,
mas existe um racismo na alta e fina elite acadêmica, social e cultural que é brutal também, ainda que refinado nas formas, né? Porque só isso explica que a academia tenha resistido tanto. Era isso que eu queria comentar. É isso mesmo. Numa metáfora, é como se a extrema-direita lutasse com luvas de boxe e a universidade com luvas de pelica, né? Então, essa é a experiência do racismo no Brasil. Mas, de fato, eu diria que não teria que fazer um estudo, né? Mas há um fenômeno interessante que talvez ajude a explicar o fato de pessoas que ingressem em universidade, ou até passem por algum tipo de mobilidade ascendente, ou mudança de classe, eventualmente uma classe operária, ou de um trabalhador, de uma família que não tivesse direitos, que não tenha uma história de institucionalização do trabalho, de regulação do trabalho, e passem a ter, ou que passem a trabalhar em cargos ou profissões liberais. Mas uma coisa interessante da estruturação do racismo no Brasil é que, na medida em que a pessoa ascende, ela percebe melhor o racismo. Por que essa explicação? E ela já é muito assentada na sociologia brasileira. É que é o caso daquela senhora que foi a uma loja e não aceitou que o gerente fosse negro. Então, é o negro fora do lugar. Então, a situação da pessoa negra enquanto trabalhadora, enquanto moradora de periferia, se ela está numa loja como auxiliar de serviços gerais, varrendo, limpando, cuidando, ou até mesmo como atendente, é razoável, mas se ela está numa posição hierárquica, ela tem um estranhamento. E aí eu vou colocar uma anedota que me foi confidenciada por uma professora da Universidade de São Paulo no passado, uns 15 anos atrás, em que ela disse que quando Milton Santos foi à casa dela, ela precisou avisar as amigas que ele era negro, porque ela ficou com medo de acontecer algum incidente desagradável naquele jantar. Então, basicamente, adivinhe quem eu trouxe para o jantar. Essa questão sua sobre a cor e partidos de direita, o Luiz Augusto Campos, professor do IESP, Carlos Machado, da Universidade Nacional de Brasília, da UNB, fizeram um estudo, acabaram de lançar um livro chamado Raça e Eleições, em que eles fazem uma análise muito bem feita sobre a subrepresentação de pessoas negras e o modo como eles são alocados por sigla partidária, por espectros ideológicos. E, de fato, segundo esse estudo, que são os maiores especialistas no assunto no Brasil, há um crescimento expressivo de candidaturas em partidos conservadores, porque boa parte dessas candidaturas tem por base as igrejas evangélicas, em que a população negra é muito expressiva. Então, são pastores, são líderes religiosos comunitários. A explicação é muito social, não é um afinamento ideológico direto entre sou negro e conservador, no sentido mais puramente ideológico, mas você tem uma explicação sociológica, social, do fato das igrejas evangélicas estarem nos territórios, de darem elas mesmas socorro para as pessoas em contexto em que o Estado, de fato, não está atuando, e essas lideranças se tornam referência, além do fato de que as igrejas pentecostais e neopentecostais se tornaram instituições eleitoreiras, né, instituições que realmente adentraram na política brasileira ideologicamente, querendo espaço, né, querendo o voto religioso, o voto cristão, etc. Então, é o avanço geral de um cristianismo específico, né, neopentecostal, totalmente vinculado a uma ação do Estado, né, querendo ingressar no Estado e tomar os espaços do Estado. Então, essa relação entre a presença negra, em geral, a grosso modo, nos partidos de direita, passa pela dimensão religiosa também, embora casos episódicos como o Camargo, que fica falando essas coisas aí na Fundação Palmares, etc., esse perfil não elege ninguém, né, então é um outro perfil, o perfil é o pastor que está lá na igreja atuando politicamente. Então, essa é uma coisa que a gente precisa prestar atenção.
E, Flávia, já que a gente tem ainda uns últimos minutinhos, eu achei realmente muito interessante essa questão que você colocou, que o Walter depois tematizou, do caráter social que ganha a experiência do cotista e o quanto isso gera politização dentro da universidade e pressões para a expansão. Então, para assim, ir para os finalmente, eu queria te ouvir sobre, né, um pouco mais sobre isso, o que você atribui, né, esse caráter coletivo, social, político, que ganha essa experiência de entrada nas universidades. Você falou um pouquinho quando disse, né, que a ascensão gera mais conscientização, mas queria te ouvir um pouco mais e ligar isso a um tema que a gente tem trazido muito aqui nesse programa, que é o desmonte das universidades públicas que tem se desenhado. Né, muito a semelhança do que aconteceu no governo Fernando Henrique, mas talvez ainda mais intenso, porque além de um ataque material, né, o orçamento, por exemplo, para 2021 para as universidades é escandaloso, né, de baixo, ela inviabiliza a forma como a gente funciona. Então, eu queria te ouvir assim, qual é o papel também que esse ativismo pode cumprir, né, na defesa da instituição como um todo, né, porque de nada adianta você ingressar numa instituição rebaixada, né, rebaixada no sentido material mesmo do termo, né, sem condições de aula. A gente, na pandemia, está um pouco sentindo isso, né, o efeito, por exemplo, que a gente ainda vai precisar pesquisar, avaliar, né, do ensino remoto sobre a população mais vulnerável, que é justamente essa população que ingressa por cota de classe e raça. Né? Então, te ouvir um pouco sobre esse cenário que se vislumbra no próximo período. Maria, de fato, eu dei uma explicação estrutural para imaginar o porquê que essas pessoas poderiam estar terem uma atuação mais coletiva e menos individualista. Mas eu acho que, além desse aspecto estrutural, tem um aspecto da própria socialização universitária. Né? A socialização universitária, ela não necessariamente, mas ela é um celeiro de discussões políticas, da atualidade, da organização política. Então, às vezes, para esses estudantes, é a primeira vez que eles se deparam com organizações, com assembleias, coletivos, representação. Às vezes os grêmios das escolas não estão institucionalizados, não existem grêmios, às vezes esses estudantes precisam trabalhar, estudar, enfim, a escola é só um espaço de transição rápida, e às vezes na universidade é o tempo que eles encontram quando são bolsistas, ou quando tem um pouquinho mais de tempo livre, porque nós estamos falando de alunos trabalhadores, a maior parte deles, de fato, está trabalhando, ou fazendo bico, ou realmente num trabalho formal, agora com a pandemia, muito mais bico do que trabalho formal. Então, você tem uma socialização que leva a uma politização desses agentes, especialmente nesse contexto em que essa última década, que é uma década de explosões de manifestação política, né? Então, a gente tem que levar em consideração e que as universidades, elas foram esses espaços em que o debate sobre não só a questão da precarização da universidade, mas o impeachment, tudo, né, tudo, governo ilegítimo, toda a situação da extrema-direita atacando a universidade, ingressando na universidade, enfim, então, não tem como não, digamos assim, olhar para os lados e ver o que está acontecendo, porque, de fato, a gente respira, foi a última década, a gente acordou e dormiu pensando em política, mesmo quem não pensasse sobre isso em outro momento. Então, estar na universidade nessa última década é estar num ambiente político por excelência, porque as pessoas estão discutindo isso, né? E eu acho que, eu concordo com você, aí quando olhando, aí já não vou falar mais como um olhar de quem, como gestora e professora na universidade, porque eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso. Mas a minha leitura nessa instituição que eu estou estudando, trabalhando, e na instituição que eu trabalhei lá em Goiás, no Centro-Oeste brasileiro, é que esses estudantes fazem suas mobilizações em coletivos, mas eles atuam também nos diretórios acadêmicos diretamente, atuam nas assembleias, no meu caso, no meu campus aqui em particular, na verdade eles são, hoje é muito ruim, as pessoas não falam muito em lideranças, então é um tipo de ativismo mais horizontalizado, etc.,
um pouco essa linguagem do fazer política, mas observando assim de fora, eu vejo que essas pessoas têm se colocado muito fortemente como protagonistas, de falar ao microfone, de apresentar seus problemas, enfim, muitas pessoas entenderam o golpe militar, eu lembrando aqui alguns discursos de estudantes da Uni, mas também de outros coletivos, eles entenderam que o golpe estava diretamente relacionado à entrada dos estudantes negros nas universidades. Então, muitos usaram esse discurso, contra a gente, né? Então, esse golpe é contra nós. Então, assim, a participação nos movimentos de protesto, na cidade, na cidade de Niterói, no centro do Rio de Janeiro, então, sempre foi muito forte, eu vi esses estudantes ali, né? Então, me parece que eles estão diretamente envolvidos e implicados, eles trouxeram para si a responsabilidade, eles acham que a coisa é com eles, né? É interessante isso, não é uma coisa tão contra a instituição universitária, mas a instituição universitária, porque nós estamos nessa instituição, porque eles queriam que a instituição fosse elitista, fosse privatizada, que só pessoas que pudessem pagar realmente realizassem, porque eles falam isso abertamente, os últimos ministros da educação do país falam abertamente que quem tem que estudar é quem pode pagar, né? Então, essas pessoas, na minha leitura, mas aí de fato é uma leitura de uma observadora interessada, de fato eu ainda não me parei para fazer uma pesquisa sistemática sobre esse tipo de engajamento. Bom, Flávia, muito obrigada, a gente está chegando aqui no final do programa, foi muito rico, então queria te agradecer enormemente por ter arranjado aí um tempo na sua agenda, que eu sei que está super comprometida para conversar com a gente, mas acho que valeu a pena, porque o programa ficou muito legal, acho que você tocou em todas essas questões essenciais, então só te agradecer, dizer que o programa vai ao ar amanhã, sábado, às 7 da noite, a gente divulga aí amplamente, e te convidar para vir mais vezes. Pode convidar que eu venho. Obrigado, Flávia, muito legal. Obrigada, Walter, obrigada, Maria, foi um grande prazer. Obrigada, Flávia, tchau, tchau.